Isabela jamais imaginou que, aos 24 anos, sua vida se resumiria a contas vencidas empilhadas sobre a geladeira enferrujada, noites mal dormidas em um colchão fino, estendido sobre o chão frio, e a constante, sufocante sensação de fracasso que apertava seu peito como uma mão invisível. Seu pequeno Pedro, de apenas 2 anos, era sua razão de respirar, o único raio de luz em meio à escuridão que sua vida havia se tornado. Mas também era sua maior angústia, seu medo constante, sua vulnerabilidade exposta. Ele era frágil, doce, cheio de vida. E dependia inteiramente dela. Desde que o pai do menino os abandonara sem sequer olhar para trás, deixando apenas uma mala vazia e uma carta fria com desculpas vazias. A vida virou uma eterna maratona de sobrevivência. Ela passou a acumular trabalhos temporários, bicos que pagavam uma miséria, faxinas exaustivas onde mal tinha tempo para respirar. Cada centavo era contado, cada escolha era uma renúncia. Tudo para garantir que Pedro tivesse um pouco de leite, quente na mamadeira rachada, um cobertor fino para se proteger do frio, e uma cama improvisada feita de almofadas doadas por uma vizinha piedosa. Mas naquele mês, o aviso de despejo foi a gota d'água. A notificação, colada de maneira impiedosa na porta descascada do cortiço, deu a ela apenas 7 dias para encontrar outro teto, algo que, naquele momento, parecia mais difícil do que encontrar ar no fundo do mar. A cabeça girava, o estômago doía de fome e medo. Desespero, esse era o nome do que sentia. Foi no fundo de uma gaveta esquecida que ela encontrou o jornal velho, encardido pelo tempo, com uma dobra marcada onde lia-se em letras garrafais: Procura-se governanta. Urgente. Mansão Serraville. Salário acima da média. Aquilo soou como um sussurro divino, um fio de esperança esticado sobre o abismo. Com o coração disparado e os olhos ardendo de ansiedade, Isabela pegou o único vestido decente que ainda possuía, um azul marinho já desbotado, mas limpo. Prendeu os cabelos castanhos num coque apertado, amarrou os sapatos que já mostravam a sola e preparou Pedro. A cadeirinha improvisada era feita de um carrinho de feira adaptado, com almofadas velhas amarradas por tiras de pano. Era o que tinha. Pegaram 2 ônibus até o extremo norte da cidade. A viagem parecia interminável. A cada parada, Pedro sorria para os passageiros com seus olhos grandes e curiosos, cabelos desalinhados e uma inocência que contrastava com a dureza do mundo ao seu redor. Ele não entendia o cansaço da mãe, nem as lágrimas que ela disfarçava olhando pela janela. Para ele, aquele era só mais um passeio, mais um dia com a mulher que, mesmo exausta, sempre lhe sorria com ternura. E enquanto o ônibus subia as ladeiras em direção a Serraville, Isabela fechava os olhos e tentava imaginar que aquela vaga poderia ser o recomeço que tanto precisava. Só não fazia ideia de como sua vida estava prestes a mudar. A mansão Serraville parecia um castelo saído de um romance gótico, daqueles em que segredos antigos se escondem atrás de cortinas pesadas e corredores silenciosos. Os portões de ferro forjado se erguiam como sentinelas diante de um mundo ao qual Isabela jamais imaginara pertencer. Eram altos, frios ao toque e decorados com arabescos tão elaborados que pareciam sussurrar histórias de tempos passados. Ao cruzá-los, sentiu o peso simbólico de estar deixando sua realidade para trás, ainda que por algumas horas. Os jardins logo além pareciam cuidadosamente esculpidos por mãos que desafiavam a natureza. Cada arbusto aparado milimetricamente, cada flor plantada em ângulos exatos, como se fossem peças de um tabuleiro de xadrez vivo. Aquilo não era beleza, era controle, ordem. Um contraste brutal com o caos da sua vida. A fachada da mansão, feita de pedras negras, imponentes e brilhantes, sob o céu nublado, dava a sensação de que o lugar havia sido construído para resistir ao tempo e às pessoas. Janelas longas com vitrais escuros impediam qualquer vislumbre do interior.
Era como se o casarão observasse silenciosamente todos os que ousavam se aproximar. O motorista que abriu o portão nem sequer a olhou nos olhos. Vestia um uniforme impecável, passos mecânicos, expressão neutra. Fez um gesto seco para que o seguisse. Isabela segurava com força a alça da cadeirinha de Pedro, que dormia, alheio à imponência do lugar. Ela o deixara com uma conhecida a poucos quarteirões dali, implorando que cuidasse dele por algumas horas. O coração apertava só de pensar em ter mentido sobre a razão da visita. O interior da mansão era ainda mais intimidador. O chão de mármore refletia a luz amarelada dos lustres de cristal. E os corredores, longos e silenciosos, pareciam se multiplicar infinitamente. O motorista a conduziu até o salão principal, um cômodo vasto, com cortinas pesadas, móveis antigos de madeira escura e uma lareira que, mesmo apagada, parecia irradiar autoridade. Foi ali que ela o viu pela primeira vez. Caio Vasconcelos, de pé junto à lareira, observando um relógio de bolso que parecia ter mais valor do que todos os móveis do cortiço onde ela morava. Ele era imponente, alto, de ombros largos, cabelos escuros perfeitamente penteados para trás, como se cada fio estivesse no lugar certo por imposição e não por acaso. O terno que usava caía com precisão cirúrgica, e os sapatos brilhavam como espelhos. Mas o que mais marcava era o olhar. Gélido, analítico, quase cruel. Ele não sorriu. Nem mesmo demonstrou surpresa ou curiosidade. Apenas ergueu os olhos por um instante, como quem avalia um objeto numa vitrine. Quando falou, sua voz era baixa, controlada, mas cada sílaba vinha carregada de autoridade. Dava ordens como quem está acostumado a ser obedecido sem questionamentos. Preciso de alguém eficiente, discreta. Nada de barulho, nada de perguntas. Você ficará nos andares inferiores. Não terá acesso ao segundo piso sem permissão. Isso está claro? Isabela assentiu, com a garganta seca e as mãos trêmulas. Quis explicar, dizer que tinha um filho, que não era bem assim. Mas o medo de perder aquela chance, talvez sua única, a silenciou. O que ele procurava era alguém invisível. Alguém que servisse sem ser notada. E por mais que doesse, ela sabia o papel que precisava desempenhar. Sou solteira, sem filhos, disse, evitando encará-lo. Era mentira. Uma ferida dolorida, mas necessária. Caio apenas fez um leve movimento com a cabeça, como se já soubesse. Como se já tivesse decidido antes mesmo de ouvi-la. Você começa amanhã, disse seco, antes de virar as costas e desaparecer por uma porta lateral, como uma sombra. Isabela ficou ali por alguns segundos, sem saber se respirava aliviada ou apavorada. O silêncio da mansão era ensurdecedor. Aquele lugar escondia algo. E ela sentia no fundo do peito que, a partir dali, nada em sua vida seria como antes. Isabela se instalou no anexo oeste da mansão, uma ala esquecida que mais parecia um eco do passado. A maçaneta da porta rangeu quando ela a girou, e o ar ali dentro estava parado, pesado, quase sólido. Um cheiro de mofo e abandono impregnava tudo. As paredes, manchadas pela umidade, tinham rachaduras que pareciam cicatrizes antigas. O piso de madeira estalava a cada passo, como se protestasse contra qualquer intruso. Cortinas rasgadas balançavam, levemente com o vento que escapava por janelas emperradas, e os móveis estavam todos cobertos por lençóis brancos, como fantasmas adormecidos à espera de alguém que os despertasse. Mas Isabela não se permitiu fraquejar. Aquela era sua chance. Mesmo naquele espaço sombrio e esquecido, ela precisava transformá-lo em abrigo. Para Pedro. Para si. Rasgou os lençóis brancos e os transformou em cobertas. Colocou as almofadas no chão. Ajeitou um canto onde o pequeno pudesse dormir e forrou o chão com as roupas mais limpas que possuía. Na penumbra daquele lugar, entre teias de aranha e os sussurros do silêncio, ela montou um ninho. Um abrigo secreto para o menino que era tudo o que tinha. Durante a noite,
Ela lhe contava histórias baixinho, inventadas, com heróis que sempre venciam e mães que sempre protegiam. Pedro dormia com o ursinho de pelúcia encardido nos braços, ainda acreditando que o mundo era um lugar seguro. Isabela sabia que não poderia escondê-lo por muito tempo, mas acreditava, ou precisava acreditar, que se fosse cuidadosa, se saísse apenas quando a casa estivesse em silêncio, se o mantivesse calmo, poderia manter o filho em segredo até encontrar uma saída. Uma vaga em uma creche, uma amiga, disposta a ajudar, qualquer coisa. Só precisava de tempo, mas crianças são curiosas. E Pedro, com seus olhos grandes e alma inquieta, era especialmente encantado com o desconhecido. Adorava perseguir a luz das frestas, explorar os sons que vinham de longe, seguir as pegadas invisíveis que só ele via. Apenas 2 dias depois de se instalarem no anexo, quando Isabela saiu para limpar o hall de entrada, Pedro escapou do quarto como quem parte para uma aventura. Desceu os corredores silenciosos com passos leves, o ursinho pendendo da mão, até que uma porta entreaberta chamou sua atenção. Era uma sala enorme, com prateleiras que subiam até o teto, repletas de livros. A biblioteca. Ali dentro, Caio Vasconcelos revisava relatórios, sentado em uma poltrona de couro marrom, cercado por papéis e silêncio. Pedro entrou sem medo, os olhos brilhando de encanto, e anunciou com a inocência pura dos que não conhecem o perigo. "Oi, moço!" O som ecoou como um trovão. Caio ergueu os olhos devagar. Os dedos pararam de folhear o relatório. O rosto, antes calmo e concentrado, endureceu. As linhas de expressão pareceram se aprofundar, como sulcos cavados a frio. Ele fechou a pasta com um movimento seco e levantou-se. Seus passos ecoaram pelo chão de mármore como marteladas. Pedro, ainda sorrindo, abraçou mais forte o ursinho, sem entender a tensão no ar. Isabela sentiu o grito preso na garganta antes, mesmo de ouvir os passos. Quando Caio surgiu na porta do anexo, a expressão no rosto dele era a de quem acabara de descobrir uma traição. Fria, precisa, letal. "Você mentiu", disse ele com a voz baixa, porém cortante como lâmina. Isabela ficou paralisada. As palavras se embaraçaram na garganta. Quis dizer que não teve escolha, que Pedro era tranquilo, que só precisava de uns dias. Mas tudo se embaralhou, e ela apenas abriu a boca sem som. Caio ergueu a mão, interrompendo qualquer tentativa de explicação. Seus olhos eram como gelo polido. "Se quiser continuar aqui, essa criança precisa sumir da minha vista. Sem barulho, sem choros, sem rastros. Você entendeu?" A frase caiu como um veredito, implacável. O coração de Isabela se despedaçou dentro do peito. Ela engoliu o choro que ameaçava escapar, a vergonha, a raiva, o medo. Olhou para Pedro, que observava tudo com olhos inocentes, e depois, para o chão. Assentiu, devagar, como quem aceita uma sentença para salvar o que ama, e naquele instante, soube que o silêncio seria o preço da sobrevivência. Apesar das ordens severas, da ameaça fria e cortante que ainda ecoava nos ouvidos de Isabela, Pedro começou a deixar pequenas marcas pela casa. Rastros inocentes e suaves, quase imperceptíveis, mas carregados de vida. Como se, mesmo escondido, ele estivesse decidido a existir ali. Não como um segredo, mas como uma presença silenciosa e insistente. Desenhava com lápis quebrados que Isabela trouxera do cortiço, os mesmos que usava para anotar contas e recados no verso de envelopes antigos. Pedro se deitava no chão do anexo, com a língua levemente entre os dentes, concentrado, e preenchia folhas amassadas com rabiscos coloridos. Desenhava estrelas com pontas tortas, árvores que pareciam nuvens, e sempre, sempre, pessoas de mãos dadas. Isabela guardava, a maioria, mas nem sempre conseguia acompanhar todos os movimentos do filho. Às vezes, ele escapava por segundos, andando de mansinho,
curioso com o mundo que se escondia atrás das portas fechadas da mansão. E foi assim que, numa manhã nublada, um desses desenhos apareceu sobre a mesa de Caio Vasconcelos. O bilhete era simples: duas figuras de mãos dadas, desenhadas com lápis vermelho e azul. Uma casa grande ao fundo com janelas sorridentes. No rodapé, em letras trêmulas, desiguais e incertas como os primeiros passos de uma criança, lia-se: Você e eu. Caio ficou, olhando o papel por longos minutos. Primeiro, pensou em descartá-lo. Sujar as mãos com algo tão trivial, tão sentimental, parecia abaixo dele. Mas os olhos não se desviaram. Ficaram fixos naquele gesto infantil, naquela simplicidade desarmante. Havia algo desconcertante ali, um calor incômodo que subia pelo peito, quebrando o gelo que ele cuidadosamente cultivara durante anos. Ele tentou ignorar. Dobrou o papel e o guardou na gaveta. Mas naquela noite, ao tentar retomar seus relatórios, percebeu que não conseguia se concentrar. As palavras embaçavam, os números perdiam o sentido. Fechou os olhos e, para seu espanto, ouviu na memória a voz suave de uma criança dizendo: Oi, moço. Como se a inocência pudesse sobreviver à frieza do mundo. Nos dias seguintes, começou a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Reparou nos risos abafados que vinham do anexo oeste. Eram tímidos, como sussurros de felicidade contida. E havia algo neles que mexia com suas lembranças, com ecos de um tempo distante, onde ele próprio também fora criança. Antes que tudo escurecesse. Começou a ouvir os passinhos de Pedro pelo corredor, sempre leves, sempre cuidadosos. Eram como batidas de tambor tímido marcando um novo ritmo dentro daquela casa silenciosa. Pequenos ecos de vida rompendo a rigidez que imperava na mansão. Sentiu também o cheiro doce do mingau que Isabela preparava nas madrugadas, tentando não despertar ninguém. Um cheiro familiar. Algo que vinha da infância, talvez. Da cozinha, de sua mãe, antes da dor. Antes da perda. Era um aroma simples, feito de leite morno e carinho, mas nele havia uma ternura que Caio não sentia há décadas. E então, numa noite especialmente silenciosa, ele abriu a gaveta e tirou o desenho outra vez. Passou os dedos sobre os traços toscos, como se quisesse decifrar um código secreto. E se pegou pensando em como seria estender a mão de volta, mas não sabia como. A dureza em que se transformara o impedia. O orgulho, o medo, os fantasmas. Tudo o impedia. Ainda assim, guardou o desenho numa pasta de couro que nunca deixavas à vista. E naquele dia, demorou um pouco mais para trancar a porta da biblioteca. Porque talvez, uma parte de si não quisesse mais se trancar por completo. Numa noite abafada e densa, como se o céu carregasse o peso de todas as lembranças do mundo, uma tempestade desabou sobre a cidade. Os relâmpagos riscavam o firmamento como cicatrizes incandescentes, e o trovão que se seguiu pareceu partir o tempo em dois. A mansão Serraville, já solitária em sua imponência, mergulhou num breu absoluto quando a energia elétrica caiu. O silêncio foi engolido pelo barulho da chuva feroz, batendo contra as janelas, e pelo lamento grave do vento assobiando pelos corredores. Isabela estava trancada na lavanderia, tentando consertar um vazamento antigo que piorara com a chuva. Quando as luzes se apagaram de súbito, o medo explodiu no peito. Ela largou a bacia de água, escorregou ao tentar se levantar, bateu o ombro contra a porta e gritou o nome do filho. Pedro! Pedro! Sua voz ecoou desesperada, atravessando paredes grossas, escadas de madeira e corredores escuros. Ela sabia o quanto o menino tinha medo do escuro. Sabia o quanto aquele tipo de escuridão, espessa, sufocante, o paralisava. E ele estava sozinho. No anexo, Pedro sentou-se na cama improvisada, os olhos arregalados, as mãos tremendo. O barulho da chuva parecia gritos lá fora,
e as sombras nas paredes dançavam como monstros. Ele apertou o ursinho de pelúcia contra o peito e começou a chorar. Um choro agudo, sincero, doído. O tipo de choro que só uma criança assustada pode soltar. Aquele que corta a alma de quem ouve. E Caio ouviu. Estava em seu quarto, sentado diante da lareira apagada, com os olhos perdidos em um livro fechado. Quando a luz se foi, ficou imóvel, como sempre fazia. O escuro não o assustava. Pelo menos era o que dizia a si mesmo. Mas o choro, aquele som, o atravessou como uma lâmina esquecida no gelo. Não era só o choro de Pedro que ecoava pela mansão. Era outro choro. Antigo, esquecido. Ou talvez, jamais realmente esquecido. Rafael, seu irmão gêmeo. O som vinha da mesma região da memória onde morava o lamento de Rafael, naquela noite distante, mais de 30 anos antes, quando a febre o tomou e Caio, impotente, o viu definhar nos braços da mãe. O som era idêntico, puro, frágil, um pedido mudo por ajuda, um chamado que ele não atendeu a tempo e que jamais conseguiu perdoar. O livro caiu de suas mãos. Levantou-se como se estivesse sendo puxado por um fio invisível, tenso, que o guiava pelo coração, não pela razão. Atravessou o corredor às cegas, com as mãos tateando a parede fria. A escuridão parecia tentar segurá-lo, arrastá-lo de volta para o lugar seguro da indiferença. Mas ele seguiu adiante, movido por algo que ele não sabia nomear. Um instinto antigo. Uma dor que finalmente encontrou uma brecha. As conversas entre ela e Caio começaram a se tornar mais longas. Às vezes sobre Pedro, às vezes sobre Rafael, às vezes apenas sobre o silêncio que ambos conheciam tão bem. Ela já não o via mais como o patrão de palavras frias e passos duros. Enxergava agora o homem que carregava ruínas dentro do peito, tentando reconstruir algo com as poucas peças que lhe restaram. E assim, sem que percebessem, criaram uma rotina nova, uma delicadeza entre os espaços. Numa manhã especialmente clara, o sol invadia a mansão com uma generosidade incomum. A chuva dos dias anteriores havia lavado o jardim, que agora florescia com cores vibrantes. Pedro ainda dormia, com o ursinho nos braços e os cabelos revoltos sobre o travesseiro. O silêncio era doce, não mais opressor. Isabela desceu para preparar o café, como fazia todos os dias. Mas ao entrar na cozinha, parou na porta surpresa. Caio estava ali. Vestia uma camisa simples, as mangas dobradas, e mexia com desajeitada concentração numa chaleira sobre o fogão. A mesa estava posta com cuidado. Pão quentinho, frutas cortadas, 2 xícaras de porcelana. Ao centro, um pequeno buquê improvisado, flores colhidas do jardim, margaridas, ramos de lavanda, uma ou outra rosa branca meio torta. Ele a olhou com um sorriso tímido e os olhos mais gentis do que ela jamais tinha visto nele. Não sei fazer muita coisa, mas achei que hoje era um bom dia para tentar. Isabela levou as mãos à boca, surpresa. Os olhos marejaram antes mesmo que ela conseguisse dizer qualquer coisa. Caio estendeu-lhe as flores com mãos ligeiramente trêmulas. Você me trouxe de volta à vida, Isabela. Ela não respondeu com palavras. A emoção a venceu. As lágrimas correram livres, quentes, e ela caminhou até ele com o coração desarmado. O abraço que lhe deu foi apertado, sincero, como quem reencontra algo que nem sabia que estava procurando. Caio a envolveu com ternura. E naquele instante, ali na cozinha antes tão vazia, 2 mundos partidos se encontraram. E começaram juntos a se costurar. Meses se passaram como páginas viradas de um livro que, enfim, encontrava um novo capítulo. Isabela voltou a estudar, com o apoio firme e silencioso de Caio. Ele organizava os horários da mansão para que ela pudesse frequentar as aulas da noite, e às vezes até a esperava com um café quente na volta, fingindo que era apenas coincidência estar acordado.
Aquela hora, ela, que um dia limpava os cantos esquecidos da casa com as mãos calejadas, agora lia livros de pedagogia e sonhava em abrir uma escolinha para crianças como Pedro, invisíveis para o mundo, mas gigantes no coração. Pedro crescia rápido. Corria pelos jardins como quem havia nascido ali. Seus risos ecoavam pelas paredes antes frias da mansão, preenchendo cada corredor com a música mais poderosa que existe, a de uma infância feliz. Chamava Caio de tio, com o carinho de um filho, e às vezes de pai, sem perceber. Cada vez que isso acontecia, Caio sorria em silêncio e olhava para Isabela, com os olhos marejados de uma gratidão que nenhuma palavra podia expressar. Mansão Serraville, antes sombria e congelada no tempo, transformou-se. A ala principal foi aberta depois de anos fechada. As janelas, que antes permaneciam trancadas, agora deixavam entrar o sol. O anexo, onde Isabela e Pedro viveram escondidos, foi completamente reformado. Ganhou cortinas claras, livros infantis, paredes com desenhos coloridos e o aroma constante, de bolo assando. As memórias do passado, aquelas que antes assombravam, foram finalmente ressignificadas. A dor da perda de Rafael, o peso da culpa, o silêncio entre os corredores, tudo se transformou em lição, em cuidado, em compaixão. Não eram mais prisões, eram cicatrizes, que, embora visíveis, já não doíam. Apenas lembravam. Então, numa tarde serena de outono, com as folhas douradas caindo suavemente sobre o jardim, Caio chamou Isabela para um passeio entre as roseiras. Pedro corria adiante, tentando pegar uma borboleta. O céu era de um azul limpo, e o ar cheirava a terra molhada. Caio parou ao pé da árvore que Rafael adorava, onde agora havia um banco de madeira esculpido com o nome dos dois irmãos. Ajoelhou-se diante dela, com os olhos cheios de emoção, e tirou do bolso uma pequena caixa de veludo azul. Você e Pedro me ensinaram a viver outra vez. Ele respirou fundo, segurando a mão dela com delicadeza. Me deixam tentar fazer isso todos os dias. Com vocês? Isabela não. Respondeu de imediato. O tempo pareceu parar por um instante. O vento soprou suave entre as árvores, e as folhas dançaram no chão como se soubessem o que estava acontecendo. As lágrimas vieram primeiro. Depois, o sorriso. Um sorriso cheio de tudo. Dor superada, amor construído, esperança que renasce. Sim, ela disse com a voz embargada, mas firme. Sim, 1000 vezes sim. Pedro correu até eles, sem entender exatamente, mas percebendo que algo lindo havia acontecido. Pulou no colo dos dois, e todos se abraçaram ali mesmo, sob o céu de outono, como uma nova família que nasceu da dor, mas escolheu o amor. E assim, a mansão Serraville, que um dia foi feita de pedra e silêncio, tornou-se, enfim, um lar. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente aqui embaixo de onde você está assistindo. Vamos espalhar mais amor, mais superação e mais esperança pelo mundo. As conversas entre ela e Caio começaram a se tornar mais longas. Às vezes sobre Pedro, às vezes sobre Rafael, às vezes apenas sobre o silêncio que ambos conheciam tão bem. Ela já não o via mais como o patrão de palavras frias e passos duros. Enxergava agora o homem que carregava ruínas dentro do peito, tentando reconstruir algo com as poucas peças que lhe restaram. E assim, sem que percebessem, criaram uma rotina nova, uma delicadeza entre os espaços. Numa manhã especialmente clara, o sol invadia a mansão com uma generosidade incomum. A chuva dos dias anteriores havia lavado o jardim, que agora florescia com cores vibrantes. Pedro ainda dormia, com o ursinho nos braços e os cabelos revoltos sobre o travesseiro. O silêncio era doce, não mais opressor. Isabela desceu para preparar o café, como fazia todos os dias. Mas ao entrar na cozinha, parou na porta surpresa.
Caio estava ali. Vestia uma camisa simples, as mangas dobradas, e mexia com desajeitada concentração numa chaleira sobre o fogão. A mesa estava posta com cuidado. Pão quentinho, frutas cortadas, 2 xícaras de porcelana. Ao centro, um pequeno buquê improvisado, flores colhidas do jardim, margaridas, ramos de lavanda, uma ou outra rosa branca meio torta. Ele a olhou com um sorriso tímido e os olhos mais gentis do que ela jamais tinha visto nele. Não sei fazer muita coisa, mas achei que hoje era um bom dia para tentar. Isabela levou as mãos à boca, surpresa. Os olhos marejaram antes mesmo que ela conseguisse dizer qualquer coisa. Caio estendeu-lhe as flores com mãos ligeiramente trêmulas. Você me trouxe de volta à vida, Isabela. Ela não respondeu com palavras. A emoção a venceu. As lágrimas correram livres, quentes, e ela caminhou até ele com o coração desarmado. O abraço que lhe deu foi apertado, sincero, como quem reencontra algo que nem sabia que estava procurando. Caio a envolveu com ternura. E naquele instante, ali na cozinha antes tão vazia, 2 mundos partidos se encontraram e começaram juntos a se costurar. Meses se passaram como páginas viradas de um livro que, enfim, encontrava um novo capítulo. Isabela voltou a estudar, com o apoio firme e silencioso de Caio. Ele organizava os horários da mansão para que ela pudesse frequentar as aulas da noite, e às vezes até a esperava com um café quente na volta, fingindo que era apenas coincidência estar acordado. Aquela hora, ela, que um dia limpava os cantos esquecidos da casa com as mãos calejadas, agora lia livros de pedagogia e sonhava em abrir uma escolinha para crianças como Pedro, invisíveis para o mundo, mas gigantes no coração. Pedro crescia rápido. Corria pelos jardins como quem havia nascido ali. Seus risos ecoavam pelas paredes antes frias da mansão, preenchendo cada corredor com a música mais poderosa que existe, a de uma infância feliz. Chamava Caio de tio, com o carinho de um filho, e às vezes de pai, sem perceber. Cada vez que isso acontecia, Caio sorria em silêncio e olhava para Isabela, com os olhos marejados de uma gratidão que nenhuma palavra podia expressar. Mansão Serraville, antes sombria e congelada no tempo, transformou-se. A ala principal foi aberta depois de anos fechada. As janelas, que antes permaneciam trancadas, agora deixavam entrar o sol. O anexo, onde Isabela e Pedro viveram escondidos, foi completamente reformado. Ganhou cortinas claras, livros infantis, paredes com desenhos coloridos e o aroma constante de bolo assando. As memórias do passado, aquelas que antes assombravam, foram finalmente ressignificadas. A dor da perda de Rafael, o peso da culpa, o silêncio entre os corredores, tudo se transformou em lição, em cuidado, em compaixão. Não eram mais prisões, eram cicatrizes, que, embora visíveis, já não doíam. Apenas lembravam. Então, numa tarde serena de outono, com as folhas douradas caindo suavemente sobre o jardim, Caio chamou Isabela para um passeio entre as roseiras. Pedro corria adiante, tentando pegar uma borboleta. O céu era de um azul limpo, e o ar cheirava a terra molhada. Caio parou ao pé da árvore que Rafael adorava, onde agora havia um banco de madeira esculpido com o nome dos 2 irmãos. Ajoelhou-se diante dela, com os olhos cheios de emoção, e tirou do bolso uma pequena caixa de veludo azul. Você e Pedro me ensinaram a viver outra vez. Ele respirou fundo, segurando a mão dela com delicadeza. Me deixam tentar fazer isso todos os dias. Com vocês? Isabela não. Respondeu de imediato. O tempo pareceu parar por um instante. O vento soprou suave entre as árvores, e as folhas dançaram no chão como se soubessem o que estava acontecendo. As lágrimas vieram primeiro. Depois, o sorriso. Um sorriso cheio de tudo. Dor superada, amor construído, esperança que renasce. Sim, ela disse com a voz embargada, mas firme. Sim, 1000 vezes sim.
Pedro correu até eles, sem entender exatamente, mas percebendo que algo lindo havia acontecido. Pulou no colo dos dois, e todos se abraçaram ali mesmo, sob o céu de outono, como uma nova família que nasceu da dor, mas escolheu o amor. E assim, a mansão Serraville, que um dia foi feita de pedra e silêncio, tornou-se, enfim, um lar. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente aqui embaixo de onde você está assistindo. Vamos espalhar mais amor, mais superação e mais esperança pelo mundo.